Programa Contexto. Olá, ouvinte! Está no ar o programa Contexto. Eu sou Andressa Oliveira e hoje você participa com a gente de um aprofundamento em um dos assuntos mais polêmicos e comentados no último ano, a crise econômica do Brasil. Atualmente falamos na crise de 2016, não como uma possibilidade, como era comentado no início do ano, mas sim como uma continuação piorada da crise que se abateu sobre o país ano passado. De acordo com a consultoria Eurasia Group, essa crise está entre os 10 maiores riscos para o cenário internacional em 2016, ocupando a 8ª posição no ranking. Para falar sobre o assunto, temos a presença do Sérgio da Rocha Bastos, economista e consultor. Bem-vindo ao programa, Sérgio. Desde já agradeço a participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre economia, de poder compartilhar um pouco do conhecimento e, com isso, ajudar as pessoas, né, nesses momentos tão estranhos, né, de crise e tudo mais. Para que todos possam entender um pouco do que está acontecendo no cenário nacional, qual é a sua análise do atual momento da economia brasileira para a indústria? Nós estamos aí atravessando e temos vislumbrado um problema estrutural na economia brasileira, né? Quando nós estudávamos economia e víamos as chamadas curvas ISLM, que é uma coisa bastante complexa, mas que na prática dizia do equilíbrio geral da economia, nós percebemos que a economia não está em equilíbrio, ou seja, ela não está em seu pleno funcionamento. Se por um lado nós temos os preços dos produtos em alta, essa inflação de quase 11% no ano passado, se por um lado nós temos inflação, quer dizer que a atividade deveria estar muito intensa e não está. Por outro lado, nós temos desemprego. Quer dizer, são conceitos que não se combinam, daí a esse desequilíbrio que a gente percebe. Inflação, que é de período quando a economia está aquecida, com desemprego, que é de quando a economia está parada, né? Praticamente demitindo, diminuindo a sua atividade. Para a indústria, então, nem se fala, né? A indústria vem sofrendo muito esse impacto, e por ela ser uma das primeiras etapas de produção, isso deve, como num jogo de dominó, refletir mais à frente lá no comércio e também no serviço. Depois de escutar um pouco sobre a crise brasileira, vamos ouvir o que está acontecendo na capital do Mato Grosso do Sul, já que o comércio convencional tem sofrido muito com o problema financeiro. É com você, Fernanda Nogueira. Os números de consumo entre os brasileiros tiveram uma queda considerável. O Instituto Data Popular divulgou uma pesquisa em que mostra que 9 entre 10 brasileiros diminuíram o consumo no ano passado devido à crise econômica. As entrevistas foram feitas entre os dias 4 e 12 de janeiro, com 3,5 mil consumidores maiores de 16 anos em 153 municípios de todos os estados. Segundo os dados, dos 99% dos consultados que acreditam que o país está em crise, 81% têm certeza de que vivenciam um período de recessão. Para 55% deles, esta é a pior crise que já enfrentaram. João Carlos Polidoro, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, a ACICG, conta que as vendas de Natal de 2015 despencaram. As vendas do comércio de Campo Grande deste Natal foram consideradas as piores dos últimos 4 anos. Isto consta do nosso boletim econômico, que analisou as vendas dos últimos 4 anos e mostrou que houve uma queda de mais de 15%. Isso neste Natal, onde mesmo com todas as promoções, a campanha de Natal, Comprar Aqui é Mais Natal, onde nossa Associação Comercial desenvolveu e apresentou isso aos associados, mesmo assim o consumidor ficou muito reticente em comprar e houve queda no comércio. Segundo Polidoro, a crise atingiu os hábitos de compra dos consumidores, que tomam certos cuidados na hora de fazer as suas contas. O consumidor campograndense mudou sim os seus hábitos de compras. Com o medo de perder o emprego ou já estar desempregado e com a possibilidade de ficar sem renda no futuro, ele preferiu não fazer compras a prazo principalmente e fazer compromisso de longo prazo, com medo de não poder honrar esse compromisso. Polidoro conta ainda que as expectativas para o primeiro semestre não são as melhores. As expectativas para esse semestre, infelizmente, não são muito boas, em função de que houve, tanto na esfera federal, estadual e municipal, diversos aumentos de impostos.
E os empresários, nesse momento, no primeiro mês do ano, estão assimilando e tentando entender como vai ficar a carga tributária em seus segmentos. E isso tem deixado muito reticente os investimentos dessas empresas e também o desenvolvimento delas no comércio. Recentemente, em dezembro, foi publicado o decreto 14359 do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, onde ele mexe em 28 setores, na maioria deles dando um aumento na carga tributária, e isso tem deixado muito empresário preocupado em como ele vai ter competitividade com esses novos aumentos de impostos que tiveram. E aí a programação e o planejamento para o futuro, infelizmente, não é dos melhores. A gente tende a não conseguir vender porque o preço do produto localmente vai ficar muito caro. E aí há uma distorção muito grande. No momento onde todas as empresas estão com poucas vendas baixas, o governo precisando de dinheiro, ele acaba vindo ao bolso das empresas, ao caixa das empresas, tirando esse dinheiro mesmo sem as empresas vender. E isso está gerando até uma certa revolta nos empresários de Mato Grosso do Sul, em função de um momento muito delicado para as empresas, em vez de o governo injetar algum movimento da economia, para aquecer a economia, não, ele simplesmente vai ao bolso do contribuinte e acaba tirando esse dinheiro onde já está muito escasso. Infelizmente, as expectativas não são boas para o primeiro semestre. O jeito é continuar contendo os gastos. Aqui é Fernanda Nogueira para o programa Contexto. E agora voltamos ao estúdio com o Sérgio Bastos, que é economista. Sérgio, ouvimos um pouco sobre a situação do comércio aqui na cidade. Em uma pesquisa divulgada pelo Instituto Data Popular, foi revelado que 9 entre 10 brasileiros diminuíram o consumo em 2015 devido à crise econômica. Como isso afeta o setor comercial do Brasil e também aqui no estado? Esse já é um sintoma, né, é um sintoma, um resultado dessa política macroeconômica que ela realmente mostrou que não funcionava mais. As pessoas passaram a ter uma renda menor, as famílias, com a diminuição de emprego, as famílias certamente deixaram de ter um dos seus membros empregado, que dava conta de pagar seus gastos mensais, e já não dá mais. Então a família convive hoje com menos renda, né? O empresário de pequenos negócios vive um momento de incertezas e desconfianças, que é reflexo do momento econômico que o país enfrenta. A alta dos impostos, o aumento dos juros e a queda na taxa de investimentos, entre outros indicadores, compõem um cenário preocupante e cheio de desafios. Confira um pouco mais sobre uma nova maneira de fazer negócios com a repórter Jaqueline Gonçalo. As empresas startup ganham espaço como modelo de negócios no Brasil. É uma opção criativa para concretizar ideias na forma de empreendimento. Segundo dados divulgados pela Fundacit, entre janeiro e julho deste ano, foram investidos mais de 170 milhões de reais para beneficiar aproximadamente 200 startups brasileiras. Para entender melhor o conceito, é preciso saber o que diferencia este empreendimento dos outros. É mais ou menos assim. O modelo de negócio startup precisa ser inovador e enxuto, ser repetível, ou seja, ser capaz de entregar o mesmo produto novamente em escala potencialmente ilimitada, sem muitas adaptações para cada cliente ou aumento no custo de produção. Deve ser escalável, crescer cada vez mais, sem que isso influencie no modelo de negócios e nos gastos fixos da empresa. Outro diferencial é o crescimento a baixo custo. Isso auxilia na acumulação de lucro, e tudo isso acontece em um ambiente de extrema incerteza, como a internet, por exemplo. O jornalista campograndense Daniel Belalian encontrou no modelo startup a oportunidade de ser o dono do seu próprio crescimento profissional. Daniel criou a empresa Médico Vencedor, onde presta serviços de marketing digital para médicos e suas respectivas clínicas. Para ter sua empresa, Daniel considera importante o planejamento escrito, para exemplificar as ideias, atrair investidores e amadurecer o empreendimento, ainda que o mercado de startup seja dinâmico. Esses métodos têm sua viabilidade. Mas hoje eu acredito que é necessário você ter um plano de negócios, o mínimo que seja, tá? Mas o que acontece? É você você estar aberto para se adaptar se houver uma mudança no caminho, né? Então, às vezes, quando a gente fala de startup, parece que é um negócio muito radical, né? Não precisa, não vou planejar, não vou ver nada, só fazer um produto. Só que, na minha visão, isso é a maior furada. Você tem que planejar o mínimo para fazer a coisa acontecer. Se você se interessou em abrir seu próprio negócio startup e não sabe por onde ou como começar, aqui vai uma dica.
O Sebrae oferece capacitação para o empreendedor desenvolver a sua ideia e apoio técnico no processo criativo e na formulação do plano de negócios. Para essas informações, acesse www.sebrae.com.br. Repetindo, www.sebrae.com.br. Aqui é Jaqueline Gonçalo para o programa Contexto. Vamos falar agora com Sérgio Bastos, o economista e consultor de negócios que está conosco hoje nesse programa especial de entrevista. Assim como ouvimos sobre o jornalista Daniel Belalian, que investiu no seu próprio negócio na internet ao invés de seguir na carreira jornalística, você acha que há uma tendência nesse momento de crise as pessoas quererem investir pela internet? A internet, ela se revelou um novo mercado, né? Se nós tínhamos o mercado real como o mercado de consumo há 2 décadas atrás, desde então a internet ela mostrou que ela quebra as barreiras de mercado, das distâncias, das possibilidades, que você pode adquirir um bem em qualquer parte do mundo e dado algumas semanas você tem esse produto aqui nas suas mãos. Ou seja, quebrou aquele paradigma de localização do negócio, quebrou o paradigma de localização geográfica e tudo mais. O que nós temos acompanhado? Muitas vezes ideias simples, aquela situação de cotidiano, ela acaba se tornando um bom negócio. Só que vai depender de estrutura, de capital, de um mecanismo, um engine, um mecanismo que vai fazer isso acontecer. Agora, partindo de boas ideias, até que não são complexas, de boas ideias a pessoa pode se destacar e pode ter um bom resultado sobre isso. Ainda que tenha muitas oportunidades na internet, você acha que os riscos de dar errado uma empresa pela internet é maior ou menor do que numa empresa física, por exemplo? Numa empresa física, é que você tem uma diferença aí de público-alvo, né? Primeiro que pela internet você vai trabalhar com uma parcela da sociedade, aquela parcela que acessa a internet. E segundo que muitas vezes o consumidor interessado no seu produto, ele tem uma necessidade de tocar o produto, né? Então ele pode verificar pela internet um interesse por um determinado produto, só que ele gostaria de saber mais, conhecer mais. Então ele vai numa loja física e vai lá, vai pegar, vai virar, vai ler, vai pegar o manual, vai ligar, quer dizer, ele vai mexer, vai manusear com aquele produto. E a loja física, ela está lá em pronta entrega. Dependendo do fator preço, a pessoa compra da física. O inverso também é verdadeiro, né? Você pode ter interesse em um produto, você vai numa loja, conhece bem ele e fala, agora eu vou para a internet e vou pesquisar. Os sites geralmente prometem entregar em 20, 30 dias, entregam em uma semana. Quer dizer, eu não tenho essa pressa de receber o produto. Eu posso esperar 7 dias, 10 dias. Então, também é uma medida bastante econômica. Não saia daí, ouvinte, porque na sequência você fica sabendo um pouco mais sobre o startup com a Isabela Rissatomi. Você está ouvindo Programa Contexto. Voltamos com o programa Contexto. Você ouve agora a reportagem sobre o crescimento das startups. Um dado divulgado pela Associação Brasileira de Startup afirma que enquanto uma empresa cresce de 10% ou 20%, uma startup consegue crescer mais de 200% no mesmo período. Como é uma opção de negócio para qualquer tipo de pessoa, ter a sua própria empresa virou também uma vontade de fazer parte da moda. Mas é preciso lembrar que se trata de empreendedorismo, por isso é importante levar em conta a realidade geral e não se pode simplesmente arriscar. Um caso particular é do Flávio Estevam, que já teve mais de 60 empresas diferentes sem ter se especializado. Eu nunca fiz um curso, nunca fiz um curso para aprender a programar, essas coisas, não, foi tudo na prática e é até hoje. O que eu preciso aprender, eu aprendo na prática com o Google, ou com algum amigo que sabe, eu pergunto, ele me ensina e eu repito. Flávio trabalha no momento na sua mais nova empresa, chamada Dinner, uma plataforma onde pessoas de todo o Brasil oferecem refeições exclusivas em suas próprias casas.
Na opinião dele, é difícil afirmar qual setor está em alta, pois cada especialista tem uma visão de mercado diferente. Para Flávio, não podemos nos enganar por uma notícia, pois vários motivos levam ao destaque de um setor. Criador do site Namoro Fake, onde pessoas contratavam outras para se passarem por namorados pelas redes sociais, Flávio já foi até o programa Encontro com Fátima Bernardes para falar de seu empreendimento. Vivo rodando o Brasil em eventos de empreendedorismo, mostrando como criar negócio do zero e sem investimento, e de uma forma extremamente rápida, sem plano de negócio, sem programação nenhuma, e sem saber programação de plano de negócio e programação de código. E esse é o meu mundo, hoje. E se você, ouvinte, quer saber mais sobre metas administrativas e outros conceitos relacionados às startups e ideias de empreendimentos, acesse o portal do Sebrae. Ele está dentro do sistema da Associação Brasileira de Startups. O endereço na internet é www.sebrae.com.br. Repetindo, www.sebrae.com.br. Aqui é Isabela Rissatomi para o programa Contexto. Obrigada pelas informações, Isabela. E vamos falar então mais um pouco com o nosso entrevistado de hoje, Sérgio Bastos, que é economista e consultor de negócios. Você acha que é melhor arriscar e abrir uma empresa mesmo sem um plano de negócios? Arriscado. O plano de negócios ele é uma espécie de um mapa do tesouro, né? Na realidade, o plano de negócios ele vem a ser um documento em que o empreendedor ele coloca no papel todas as variáveis que envolvem o negócio e ele consegue identificar o resultado esperado. Então, essencialmente, o plano de negócio vai trabalhar a questão de mercado, de quem que eu vou comprar, para quem que eu vou vender, quem vai ser meu cliente, quem é meu público-alvo, quanto vai custar, quanto eu vou cobrar. Quer dizer, são todos os elementos necessários para que, numa planilhazinha lá no final, o empreendedor ele possa ter uma estimativa de quanto que ele vai ganhar, quanto que vai custar, qual que vai ser o custeio disso e quanto vai sobrar, quanto vai ser o lucro dele. Então, uma ideia, ela deve automaticamente levar a um plano de negócios. Nos casos em que o empreendedor ele é mais arrojado e ele já parte para a ação antes do planejamento, ele pode de fato ser bem sucedido ou não. Isso é algo que não tem uma resposta. A probabilidade da pessoa se lançar sem um estudo, sem um planejamento, a probabilidade dele não avançar é muito maior do que se ele planejar antes. Pensando nas empresas mais amplamente, quais são as estratégias necessárias para que elas possam driblar problemas como inflação, recessão e todos os outros problemas ocasionados pela crise econômica nacional? O empresário, aquele empreendedor, a pessoa que toca o negócio, ele precisa fazer valer, exercitar as características de comportamento empreendedor dele. Pesquisar, buscar informações, correr riscos calculados, monitorar sistematicamente o negócio. Isso tem a ver muito com os olhos do empreendedor, os olhos do fazendeiro que engordam o boi, né? O empreendedor ele se entrega ao negócio. Então, de fato, ele deve, nesses momentos de crise, ter uma capacidade de percepção maior. Enquanto o empreendimento está bem, está entregando bons resultados, ele pode até imaginar que as coisas estão funcionando bem, então não há problemas, né? Ou os problemas estão sendo superados pelos ganhos. Só que quando ele se depara numa situação de queda de vendas, queda de lucro, ele precisa mesmo buscar alternativas de gerenciamento, de compras, de vendas, ou seja, de funcionamento, né? Mexer com a força de trabalho que ele tem. É o que está acontecendo muito com as empresas. Recentemente, inclusive, foi anunciada uma melhora nas contas externas do país por causa da queda do déficit. O que isso implica para a economia do país? Essa é uma informação entre todas as informações negativas que nós tivemos, os indicadores econômicos ruins. Esse talvez seja o único indicador positivo
que foi de comércio exterior, com as exportações mais altas que as importações, principalmente por causa do câmbio, né, da taxa de câmbio. Atravessamos anos de desde 2009, 2010 até 2014, percebendo que o câmbio estava bem pressionado. Ele algumas vezes subia, mas aí vinha uma intervenção do Banco Central, ele voltava para uma faixa ali que ficava entre 1,50, 1,80, 2,10. Ele ficou nessa faixa por muito tempo. Quando chegou 2014, em 2013 a economia começou a ter uma situação já de degradação, 2014 que a coisa ficou mais apertada, a taxa de câmbio começou a se mexer. Com 2015 uma taxa de câmbio alta, na faixa de R$4, subiu rápido esse valor, né? Fez crescer as vendas da exportação, porque o produto exportável, commodity de soja, os minerais, tudo aquilo que o Brasil exporta, na medida em que você tem um custo em reais e aí você vende para o exterior em dólar, se a taxa de câmbio sobe, eu vou receber mais. Então eu posso até mexer no preço do meu produto e competir melhor com os outros fabricantes. Em vez do mercado exterior comprar da China, comprar do Japão, comprar de Taiwan, comprar dos tigres asiáticos, vai comprar do Brasil. Então isso melhorou a balança comercial brasileira. Melhoramos nosso volume de vendas e melhoramos também o valor das vendas. E para finalizar, nós acabamos de falar sobre algo positivo na economia, né? Mas há alguns estudiosos que ainda dizem que as expectativas para esse semestre não são muito boas. Você acredita que a crise vai durar por um tempo considerável ou há expectativas para mudanças favoráveis ainda esse ano? Nós acompanhamos as análises sempre extremas, né? Você encontra análises extremamente negativas, análises ruins e algumas com perspectiva de melhora. No geral, eu penso, né, é uma opinião minha, de que nós possamos ter um ano de 2016 ainda ruim, talvez com o segundo semestre vislumbrando algo de melhor para 2017. Quando as expectativas de futuro melhoram, isso acaba colaborando para que as pessoas tenham mais confiança. E aí o empresário vai investir, ele vai identificar oportunidades. Então, eu creio que 2016 vai continuar ruim, mas a partir do segundo semestre ele pode dar alguma sinalização de que 2017 vai ser melhor. Se 2016 já não está bom, vamos trabalhar com a ideia que 2017 vai ser melhor e aí tentar um novo arranjo nos negócios para realmente as coisas pararem de piorar. Com certeza. Então, mais uma vez, Sérgio, eu agradeço a participação aqui no nosso programa. Muito obrigada mesmo. Ok, eu agradeço nessa oportunidade. Eu sou aqui filho da Universidade Federal, eu fui formado na primeira turma e fico muito feliz de estar aqui de volta. Agradecemos também a você, ouvinte, que esteve com a gente durante o nosso especial sobre a crise econômica. Eu sou Andressa Oliveira e o programa Contexto se encerra aqui. Tenha um ótimo dia. Trabalho produzido no Laboratório de Radiojornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Produção Andressa Oliveira e Fernanda Nogueira. Redação Fernanda Nogueira, Isabela Rizatomi e Jaqueline Gonçalo. Locução Andressa Oliveira. Edição Fernanda Nogueira. Permitida a reprodução desde que citada a fonte. Todos os direitos reservados.